Bom dia, meus irmãos queridos. Em nome de Jesus Cristo, quero estar passando essa palavra para vocês e declarando sobre essa palavra que ela vai de encontro ao seu coração. E essa palavra vai trazer para você um discernimento, uma lucidez na sua mente, no seu coração, para que nenhum espírito do engano te impeça de você reconhecer a voz do seu Deus, do nosso Deus, porque a palavra de Deus fala conosco, e a palavra de Deus, os textos que eu leio na Bíblia e você, é a boca de Deus que fala conosco, e nós precisamos estar atentos à voz de Deus, porque tem mais vozes aí fora no mundo que querem falar mais alto do que a voz de Deus ao nosso coração, ao nosso espírito. Amém? Fiquemos atentos a tudo o que nós ouvimos, em nome de Jesus, amém? Não deixe de compartilhar, de dar um joinha lá na minha página, em nome de Jesus, para que nós possamos, assim como nós estamos ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, outros também possam ser alcançados por esta palavra. E sempre vou repetir que a palavra de Deus é a voz de Deus que fala conosco, é a boca de Deus que fala conosco. Então, a palavra de Deus também, na sua e na minha boca, é a boca de Deus. Seja boca de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala pra gente assim, no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 14. É um texto onde fala sobre a ressurreição de Jesus, e no versículo 14, eu vou ministrar dentro desse versículo, que diz assim para nós: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, os 11 discípulos, porque Judas já havia traído Jesus, né? Então eram 12, agora é 11. Apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Nós conhecemos bem a história, onde aquelas mulheres que seguiam a Jesus e o serviam no seu ministério, durante os 3 anos aqui na terra, que é Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, elas foram até o sepulcro, né? Para visitar ao túmulo de Jesus. E ele já não estava mais lá. E elas saíram correndo para contar que ele não estava mais lá. Então, esse versículo fala sobre isso, que Jesus, depois de ressurreto, apareceu para os 11 discípulos, enquanto eles estavam juntos comendo. E Jesus censurou a incredulidade do coração deles, porque eles não acreditaram quando Jesus disse para eles que ele ia morrer, mas no terceiro dia, ele ressuscitaria. Nada diferente dos discípulos somos nós, que agora somos os discípulos de Jesus aqui na terra. Os discípulos, amados, vou falar com as minhas palavras, eles caminharam com Jesus, conversavam com Jesus, eles desfrutaram da comunhão íntima com Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Mas mesmo assim, eles deixaram o coração deles endurecer e falharam em não acreditar no nosso Jesus, no Mestre, porque Jesus havia dito para eles claramente que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Eles não acreditaram. E mesmo depois que Maria e as outras mulheres, como eu já citei, elas foram até o túmulo e voltaram depois do túmulo vazio para contar para os discípulos que o Senhor havia ressuscitado, eles ainda assim se recusaram a crer. Essa passagem está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 11. Mas aí, quando foi bem mais à tarde, Jesus ele apareceu aos 11 e repreendeu-os pela incredulidade e pela dureza do coração deles, como nós lemos aqui no texto da palavra. E eu quero dizer para vocês que nós também devemos ficar atentos, estarmos bem cientes das estratégias do inimigo das nossas almas e nos proteger contra elas. Nós devemos resistir a toda falta de fé, toda descrença
que muitas vezes o maligno, o diabo mesmo, ele bombardeia a nossa mente. Ele quer conquistar espaço nas nossas vidas, na nossa mente. Sabe por quê? Para que o nosso coração se endureça e nós nos recusemos, amados, a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é ser ministrados pela palavra. O Espírito Santo fala conosco. E a intenção é a arma que o inimigo das nossas almas usa. É a mesma que ele usou com os discípulos lá quando eles estavam com Jesus. Ele tenta também conosco esfriar, sabe, o nosso relacionamento com Jesus, para que eu e você sejamos incapazes, sabe, de perceber quando ele fala conosco por meio da sua palavra ou de algumas circunstâncias que nós estamos vivenciando. Mas a palavra de Deus diz no livro de João, amados, que Jesus declarou essa palavra. João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos, vamos procurar adquirir, sabe, essa capacidade de ouvir, de reconhecer a voz de Deus, a voz do Senhor, por meio de uma comunhão íntima com Ele, de oração, de leitura da palavra de Deus. Nós vamos ser capazes de conhecer essa voz quando você e eu passarmos um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra de Deus. Essa é a forma de eu e você ouvirmos a voz de Deus, de estarmos indo para a igreja, para o culto, ouvir a palavra, ficar atento à voz do Senhor, porque a estratégia de Satanás é nos atrapalhar, é nos impedir que você e eu, sabe, tenhamos um período de oração, um período de leitura da Bíblia, um período que você vai ficar a sós com Deus. Ele vai tentar impedir que nós tomemos uma atitude quando Deus fala conosco que precisamos fazer uma mudança, renunciar, recusar aos prazeres que esse mundo nos oferece. Ele vai sempre procurar fazer com que você deixe para depois, para que você e eu adiemos em fazer aquilo que Deus tem nos pedido através da sua palavra. Essa é uma das suas principais armas e estratégias, impedir que eu e você ouçamos e atendamos o chamado e a voz de Deus. Eu deixo um lembrete. Não devemos dar espaço para o maligno, para o diabo na nossa vida, na nossa mente. Na mesma hora, amados, que uma palavra venha de encontro ao seu coração, fale com você, fale conosco. Pelo Espírito Santo, no seu espírito, por meio da palavra, usando a vida de alguém, uma ministração que você vai ao culto e Deus fala ao seu coração. Nós vamos ficar atentos e vamos agir imediatamente. Não vamos deixar o tempo passar. Não vamos rejeitar a palavra que veio de encontro ao coração, porque você e eu sabemos quando a palavra vem e corta em nós. Então, não vamos deixar passar. Vamos estar atentos. Não vamos rejeitar aquilo que nós ouvimos. Não vamos deixar para depois. Porque isso representa a oportunidade que o maligno quer ter, mais um espaço para que você e eu, a exemplo dos discípulos, endureçamos o nosso coração. Eu deixo essa palavra para você. É uma advertência para nós. Uma advertência, me desculpem. Olha, eu vou dizer a vocês, há muitas vozes que querem falar com você e comigo. A primeira voz é a voz de Deus. A voz do maligno, a voz do mundo, a voz do coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Preste atenção. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Essa pergunta eu deixo para você refletir. É você quem vai responder para você mesmo. Mas não se esqueça que o inimigo das nossas almas, ele quer de todas as maneiras impedir que nós ouçamos a voz de Deus no nosso coração, pela palavra, pela oração e pelo Espírito Santo.
que você possa guardar a sua mente, que você possa guardar o seu coração, que você peça ao Espírito Santo que te dê discernimento da voz que fala contigo. Amém? Que Deus abençoe seu dia e que você tenha um dia pronto para estar atento a ouvir a voz de Deus no seu coração. Essa palavra ministrada é a voz de Deus que fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. Deus abençoe.